Esse é o nosso encontro de família. De vez em quando a prima chega um pouquinho assim, atrasada, mas ela aparece aqui no final das contas. É que o sofá estava ocupado, né? Aí eu demorei um pouquinho para chegar. Mas a gente te espera. Bem-vinda, Lucinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Lucinda, a Isadora já nos deu aqui o panorama para alimentos. O que mais explica essa deflação do IPCA 15 que foi divulgada hoje pelo IBGE? Thaís, teve muitos elementos mais temporários. No fim das contas, teve um desconto nos preços de energia elétrica, o tal do bônus de Itaipu, que acontece quando a conta financeira de Itaipu tem ali um saldo positivo e o governo acaba devolvendo para o consumidor essa diferença. Então, é uma coisa que vai acontecer só nesse mês, ela não vai continuar. Então, é por isso que os economistas estão olhando para o IPCA 15 e dizendo, foi uma boa notícia, ficou negativo, trouxe a inflação acumulada em 12 meses para dentro da meta, mas a gente precisa ver o que tem pela frente e alimentos, sem dúvida nenhuma, são preços que precisam ser monitorados bem atentamente, como disse aqui agora a Isadora. Mas a gente preparou aqui uma tela para mostrar então como é que está a evolução da inflação acumulada em 12 meses, que no fim das contas é para onde o Banco Central mais olha. E a gente consegue observar que a gente conseguiu se afastar um pouquinho mais do teto da meta, que é de 4,5%. O centro da meta, a meta, são 3%. Esse quadro aqui é o seguinte, né? Nós estamos muito distantes dos 3%, né? E a inflação resistente não cai de jeito nenhum. Ainda estamos distantes, né? Porque a gente não consegue atingir essa meta de 3%. Mas seja como for, já dá um pouco de fôlego, um sosseguinho, mas com essas observações todas aí de que são fatores temporários, que passagens aéreas também é um outro preço muito volátil e que dessa vez contribuiu para trazer esse alívio da inflação. Mas quando a gente olha, por exemplo, para a inflação de serviços subjacentes, que é aquele preço de serviços que está muito ligado à capacidade de consumo, de demanda das pessoas e que, portanto, é o que realmente a política monetária consegue afetar, essa inflação ainda está alta, ela está ali na casa dos 5%, ou seja, acima do teto da meta. Então, são variáveis que deixam muitas dúvidas sobre o que o Banco Central vai fazer lá para frente. Para a próxima reunião, o mercado acredita que tem espaço para 0,25 ponto percentual de corte, mas, Thaís, alguns bancos começam a achar que pode cortar um pouquinho mais. A XP divulgou agora no fim da tarde a sua projeção. Eles achavam que o ciclo de corte tinha acabado, que a Selic ficaria em 14% até o fim do mês, e agora eles estão prevendo 13,25%, ou seja, mais 2 cortes de 0,25 ponto percentual. Aqui fica claro que a política monetária de alguma forma está funcionando, mas ainda tem um longo caminho pela frente. O que precisa ajudar são as contas públicas. Hoje saiu o dado da arrecadação federal de julho, uma alta recorde, são bilhões de reais, e nem assim o governo está conseguindo controlar o aumento das despesas, Lucinda. É isso mesmo. Agora, esse crescimento forte teve muito a ver com a arrecadação de imposto de exportação sobre combustíveis, sobre petróleo. Então, é uma demonstração também de que é um outro efeito temporário. Agora, começa a ter um sinal de alerta, aqui um sinal bem amarelo, Thaís, que quando a gente olha para o conjunto de impostos arrecadados, já começa a ter um arrefecimento típico de quando você tem uma desaceleração da economia. Esse é um alerta que os economistas vinham fazendo faz tempo. A arrecadação está batendo o recorde, mas é porque a atividade está ainda muito forte e depender dessa arrecadação nesse ritmo para fechar as contas públicas é muito perigoso, porque a economia vai sim desacelerar e é o que a gente já começa a enxergar. E a gente preparou uma tela, a gente trabalhou hoje, viu, Thaís? Fizemos telas lindas. Estou cheia de perguntas aqui para te fazer. Vou até chegar para cá. Então a gente vê, olha aqui, no mês de junho, a gente viu a arrecadação de imposto de renda e de contribuição social sobre lucro, que são impostos que incidem sobre consumo, sobre serviços, subir 4,5%, bem abaixo dos 9%, que é o total da arrecadação. Contribuição previdenciária subiu 5,5%. COFINS e PIS/PASEP, que também refletem a atividade econômica de alguma forma, cresceu 5%. Aqui, o imposto de renda sobre rendimento do trabalho caiu 5,5% por causa da isenção de imposto de renda para as pessoas que ganham até R$ 5.000.
Aí, imposto de renda sobre rendimento do capital cresceu quase 30% por causa do juro, porque o investidor que aplica em renda fixa, ele paga imposto e com juro alto está todo mundo tendo um retorno mais alto e o governo arrecada mais também. E aqui está o pulo do gato, que aqui dentro... as outras receitas pela Receita Federal aí tá o quase dobraram. De aqui dentro tem imposto de combustível. Desses 8,7 bilhões de reais, 3,2 bilhões foram por causa desse imposto de exportação de combustíveis. Que é uma aberração, né? Uma aberração que o Brasil insiste em manter, com o petróleo ainda pressionado, mas muito distante do que ele esteve com a guerra no Oriente Médio. Agora, Lucinda, toda essa situação, eu disse, não, é uma arrecadação que cresce, mesmo com essas coisas, com essas aberrações, e o resultado das contas públicas, especialmente da dívida pública, continua preocupando. Hoje saiu mais informação. É isso aí. Hoje o Tesouro Nacional divulgou o relatório mensal da dívida pública federal. No fim das contas, ele presta contas a respeito de como é que está a evolução da dívida mobiliária, dívida em títulos públicos que está nas mãos do mercado financeiro. E essa dívida, ela continua crescendo, mas o que chama a atenção é que a participação do investidor estrangeiro, em termos relativos, ela está diminuindo. E isso tem a ver... Certamente, a gente está falando de um investidor estrangeiro diferente da Bolsa, que é alguém que coloca dinheiro para longo prazo. O investidor estrangeiro que aplica em renda fixa, ele gosta de títulos longos e ele é um investidor que fica muito tempo. E a gente está vendo a participação desse investidor que tem um cheque alto, é um investidor que tem dinheiro para aplicar, essa participação está diminuindo. Então, a gente preparou aqui uma arte para mostrar como é que foi essa evolução. Em 2015... do total da nossa dívida, quase 19% estavam na mão do investidor estrangeiro. E essa fatia foi diminuindo e hoje ela está em 9,8% aqui no mês de julho, né? A gente levantou aqui os meses de dezembro aí ao longo do tempo. Quando a gente olha em termos absolutos, ou em termos financeiros, são 879 bilhões de reais. Foi menor, eram 500 bilhões de reais, mas proporcionalmente a gente viu a dívida crescer muito e a presença do estrangeiro não cresce na mesma proporção. Nem o juro alto está fazendo o cara ficar aqui, né? Lucinda, mostra pra gente como foi hoje, Bolsa e dólar, rapidamente. Hoje foi um dia de 0 a 0, a gente vai ver aqui o Ibovespa subiu modesto 0,01% para 174 mil pontos. A notícia do IPCA 15 foi positiva, teria trazido um efeito de alta, mas no fim das contas o investidor não se entusiasmou muito. E o dólar subiu 0,23% para R$ 5,15. Afe Maria, mas isso aqui trouxe umas 18 mil informações com explicação e tudo. Obrigada, Lucinda. Vai tomar uma aguinha. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã, Thaís.